Olá! Eu me chamo Clóvis Coelho e nós do canal Comando Semente da Luz estamos de volta. Hoje, dia 30 de outubro de 2024, aula de número 24, nível 1. Vamos então às nossas prévias, já seguindo aquele novo modelo que eu apresentei a vocês da palestra, que eu só pude lançar na última segunda-feira, a palestra número 18, que tratou sobre hierarquias siderais. Ali eu já trouxe para vocês um novo ancoramento, que não é propriamente novo, mas um ancoramento mais curto, mais sucinto, mais direto, seguindo comentários e solicitações de alguns, mas também seguindo a necessidade, me faltou falar isso com vocês na palestra, a necessidade de tornar a aula menos longa. Porque as aulas e as palestras, principalmente as palestras, vocês percebem isso. As aulas costumam ser mais rápidas, mas as palestras elas vêm crescendo muito em conteúdo, porque eu venho seguindo aqueles degraus de acréscimo de conhecimento. Então, algumas estão passando de 1 hora. E por experiência, por dar aula, por apresentar palestras em locais pequenos, médios ou grandes, e principalmente na questão do vídeo online. Aqui no YouTube, você percebe nas pesquisas que são feitas pelo próprio YouTube, por quem se interessa, que palestras muito longas, por mais que o assunto seja interessante, válido, que prenda você, ou aulas muito longas, as pessoas se perdem, as pessoas se desconectam. Principalmente a gente querendo atingir seres, às vezes, ainda aprisionados a dogmas, a imposições filosóficas, a tal da fé devocional. É raro atingir pessoas que estão nessas vertentes, mas alguns dos nossos sementes, infelizmente, estão. E quando você alonga demais, você acaba não conseguindo atingir essas pessoas. Não que eu queira construir uma quantidade de inscritos enorme, eu já falei para vocês que isso não será possível tão breve, mas que alguns desses que são importantes estão alocados nesses locais, nessas vertentes, e quando for muito longo, as pessoas já olham a palestra longa e elas já nem se interessam por tentar ali entrar. Então, é para tentar otimizar, para tentar potencializar, a gente vem trabalhando numa lógica de menor ancoramento. Porque como eu tenho que toda hora dar explicação, e essa explicação, por exemplo, que eu dei agora, ela não vai existir nas próximas, mas sempre durante as aulas e palestras surgem essas necessidades, então eu tenho que encurtar. Você querendo, você gostando, você precisando, faça em casa antes o ancoramento maior, ele é muito importante, ele é muito válido, como eu faço aqui. Mas na hora com vocês eu vou tentar fazer ele ficar um pouquinho menor. Então vamos aqui, ó, focar na mente, no coração, tela mental, projeto de médio e longo prazo, Ticum, é o seu ressignificar, é o reparo de si mesmo para o reparo da obra e o reparo do Criador. Foque na sua mente, no seu coração. Vamos realizar inicialmente a nossa respiração de 17 segundos. Inspire. Retenha a energia quintessenciada. Faça dentro de você conversar com os seus tijolinhos formadores. Conversar com aqueles corpinhos que há dentro de você. Realizando o Ticum. Esse é o auto-perdão, é a autocura. E ao colocar para fora, expire com força, usando diafragma e períneo, fazendo com que saia de você aquilo que não te serve mais. Painéis, elementos, energias, como gaiolas, pactos, votos, batismos, dispositivos umbralinos, chips, miasmas e implantes, como também
mágoas, rancores, medos, fobias, ódios, orgulhos, ciúmes, essas coisinhas todas que não pertencem mais a você nessa existência e não pertencerão mais nem futuramente. E assim, vamos nos ligar aos nossos queridos guias, amados mestres, toda a nossa enorme família estelar, indo a Adonesh, borda do Prato Avonal, de onde Anhotakiteng e Mithan-El vão nos oportunizar a energia Umara através do portal Avona Shantar, que serão entregues aos filhos paradisíacos, que por sua vez entregarão a energia Umara às diversas ordens. Das ordens, elas chegam aos comandos, dos comandos às naves, das naves aos comandantes, dos comandantes até a nossa equipe de pretos velhos e caboclos de Aruanda, que chegam com seus trabalhadores da Seara, atraem a equipe de dragões, atraem o comando Panther, o comando Jaguar, e iniciam pequenas intervenções em cada um de nós, entregando assim, então, a energia Umara aos todos de Exu e Pombagira, com Exu Veludo e Maria Padilha Rainha, capitaneando junto com Rancor e Roquinar, Duxo Sucalá, Mirna, Kadisha, a formatação do nosso Merkaba de proteção coletivo, com uma enorme redoma dourada que nos cerca, vinculando-se às nossas tronqueiras, e nós, lá no centro, montando nosso Merkaba de proteção local, individual, com nossas ideias de proteção, imagens e cristais. E assim, nos ligamos a Gaia, Pachamama, Nanamburuki, e solicitamos aos 7 dragões e Elohim Kumara a ascensão da energia telúrica que chega até as solas de nossos pés, tornozelos, joelhos e quadris, para no chakra básico, o Muladhara, chakra raiz, se liga ao átmico e atrai a energia do Kundalini, que inicia sua ascensão por dentro de nós como 2 serpentes douradas que chegam até o nosso coração, ligando a chama trina, o motor Taurus, ascendendo até a nossa pineal, encontrando a parcela de energia Umara que ali aguardava para essa simbiose quântica, exudando pelo chakra da coroa, ampliando nossa enorme malha toroidal. Kang Shamfam, Kang Shamfam, Kang Shamfam. Jai Jai Shivam, Shivam Kara. Jai Jai Shivam, Shivam Kara. Hareum, Hareum, Hareum Kara. Hare Hare, Hare Hare, Om Kara. Assim é. Assim está feito. Palestra número 24, você vai perceber nas próximas, na de hoje, 24, 25, 26 e 27, como elas estão não somente muito interligadas nos assuntos, a interligação ela é contínua, né? Eu venho apresentando ela dessa maneira, mas essas últimas lembram demais umas às outras, com nomes, termos, nomenclaturas e explicações. E além disso, e mais importante, você percebeu uma ligação muito forte com as palestras. Em vários momentos eu vou poder até colocar escrito aqui para vocês uma referência ou outra de uma aula do nível 0 e da palestra, para você ver como realmente o conhecimento ele se fala e que, por mais que a gente pareça que pode ser meio aleatório, e existe o inexorável, como eu já expliquei, aqui me parece que a nossa equipe de seres que trabalha além daqui da fisicalidade vem encaixando com precisão os saberes a serem compreendidos por nós, a serem estudados por nós. Hoje a gente vai falar um pouquinho da Supraconfederação SC, que, como eu acabei de falar, foi tratado com vocês quando? Na palestra que eu só pude lançar segunda-feira, que falou sobre hierarquia sideral. Falei muito sobre a Supraconfederação. E hoje a gente vai conseguir se aprofundar um pouquinho mais nela. Raramente esses assuntos se esgotam, tá? E eu também não tenho aqui a pretensão de esgotar assunto nenhum. É apenas uma forma de estudar com vocês. Distribuindo sementes, distribuindo conhecimento para que você busque aquele que melhor lhe convém. Criada pelo Conselho dos 21 Vorlandex, que eu também falei na última palestra, lembra? De Avona, para monitorar os projetos dos filhos paradisíacos
e demais envolvidos nesses projetos. Faltou uma letra L, tá? E essa questão desses demais, eles são muito importantes porque, como eu repeti na palestra, não são somente filhos paradisíacos. Seres, membros das ordens, hierarquias acima, os próprios anciões, muitos desses seres, além dos filhos paradisíacos, novatos e ancestrais, podem realizar projetos. Foi assim que eu coloquei para vocês, aí é uma versão do nosso canal, que Adi Shakti Prabrajna realizou a sua obra que deu no problema que nós chamamos de criação falha, criação com problemas, e aí essa última fala não é só nossa. Sendo constituída essa supraconfederação de supramônadas, mônadas e seus eu sou acima de 15D. Aí eu já trouxe a lógica dos níveis que eu trato com vocês. Todos esses níveis aqui que eu apresentei estão acima do nível espírito. Espírito que está acima do nível alma, alma que é o nível imediato acima do nosso nível fractal aqui, imantado nesse corpo 4D. Conectada a essa supraconfederação, a estrutura criacional de Avona, e agora eu já estou indo mais além, né? Então ela está conectada àquela lógica que eu falo dos universos primordiais, do portal Avona Shantar, de Mithan El, de Anhotakten, e aos filhos paradisíacos. Aí já são Mika, Metraton, Emanuelis, Staher e muitos outros. Ela, a Supra, abrange superuniversos e superaglomerados. E nós estudamos os superaglomerados lá atrás. Se eu não me engano, nesse nível 1 foi na aula de número 9. E esses superaglomerados são, por exemplo, tá aqui, os SAs, como Adam Christus e o grupo Acto Dual. Tá? Você vai lembrar, inclusive, que eu apresentei mais de um slide com imagens, e às vezes isoladas, mostrando esses, claro, que é o simbolismo, é a representação do que seriam esses superaglomerados, que são os chamados estabilizadores da criação. Eu lembro também que eu até coloquei para vocês das ilhas paradisíacas, que não é a ilha do paraíso, mas tem representantes aqui nos superuniversos de ilhas paradisíacas que são como se fossem esses estabilizadores da criação, assim como os superaglomerados também são. Controla, ainda falando da supra, desdobramentos das supramônadas e das mônadas através das distintas ordens administrativas. E as ordens são aquelas que a gente apresentou também na última palestra. Todas elas. Kumara, Amarilis, Shansara, Santara e todas que eu venho listando e nominando para vocês. Ela manipula genomas e manipula a multidimensionalidade, ou seja, a criação de seres, a criação de raças, a criação de formas de vida, desde as primordiais até as que nós temos hoje. Lembrando que o humano adâmico é o último surgimento, é a tal da joia da coroa que surgiu dentre esses seres. E a questão da multidimensionalidade, que ela também controla a passagem entre as muitas dimensões. Aí entram linhas temporais e realidades paralelas. Para isso que vai entrar, que vai surgir um braço no próximo slide, que é a Confederação Multidimensional, que é a CMD. Tá? A gente vai apresentar ainda hoje e nas próximas aulas que eu falei que estão ligadas, a SIG, que é a Confederação Intergaláctica, e a CMD, que é a Confederação Multidimensional. Ela pode gerar clones de seus membros. Então, os membros da supraconfederação podem se clonar. Então, está aqui uma imagem simbólica de uma possível clonagem de um ser diferente, que olhando direitinho parece até uma IA, ou parece um ser dessa linha robótica, e eles existem. Tá? A clonagem é muito mais simples do que a gente pode imaginar. A gente ainda pensa nisso como uma coisa muito futurista, ficcional ou de ficção científica, e não é. Para que eles façam o que ao se clonarem? Para que eles venham para cá. Ou para que os clones deles venham para cá. Muitos vêm, tá? Muitos resolvem imantar-se aqui como um fractal, como um desdobramento. Outros vêm via clones, o que é similar. Para que eles observem em loco, ou seja, no próprio local,
o andamento dos projetos. Quando eu falo em loco, são nas diversas dimensões, nos diversos orbes, ou através das diversas raças que eles querem atuar. E aí, olha para você entender que tipo de clone é esse. Para não sempre parecer se o clone é um robô, o clone é uma IA, o clone é um cara diferente, um ser diferente que eu não reconheço. Olha só. Exemplos. Muitos enviados, como os mestres, profetas, muitos entrantes, que eu já expliquei para vocês, e muitos avatares são partes desse mecanismo de clonagem desses seres de outros níveis. Beleza? A clonagem, ela é similar à imantação fractal. Eu vi que surgiram nos comentários recentes dúvidas super pertinentes de pessoas super gabaritadas, com conhecimento pleno, mas que ainda acham, ou acreditam, ou imaginam, tá ok, que a clonagem é um mecanismo diferente demais, complicado demais. E, gente, exatamente como se imanta um fractal num zigoto. Acabou de haver o encontro do óvulo com o espermatozoide. Lembra dessa palestra que eu falo sobre isso? Do retorno para 4D? Ali, naquele momento, uma equipe espiritual, quando é um projeto montado, né, quando não é aquela coisa fortuita, e quando não é montado, alguma coisa se imanta, né, o tal do oportunista, ele se imanta ali. O que é essa coisa? É um fractal de um ser que está no outro nível dimensional. Ele se imanta ali. E imediatamente surgem quaternário inferior, tríade superior. Da mesma maneira, ou muito similar a ela, se dá a clonagem. Porque não houve, por exemplo, a formação de um zigoto, mas se estrutura num outro nível todo aquele equipamento que vai descer de nível e que vai acoplar aqui num ser. E esse acoplamento pode ser num ser já existente, como é o caso do entrante, uma oportunidade de entrada, ou esse serzinho vai nascer, e os nascimentos deles também são diversos. Tá? Por isso que esse assunto, eu estou simplificando ele, mas o grau de complexidade que ele possa vir a apresentar, a gente vai tentando soltar aos poucos. Mas entende agora, nesse momento, a clonagem como algo muito similar ao que se dá com nós, seres que somos fractais, que se mantam ao zigoto que aqui no planeta nasceu. Como eu falei, a CMD, a Confederação Multidimensional. Equipes de Elohins que manipulam as bases da engenharia multidimensional, por isso que eles são engenheiros siderais, fazem parte dessa supraconfederação. E com os desdobramentos de seus membros, como a gente viu anteriormente, em ordens e conselhos, ampliou-se o leque de estudos, ampliou-se o leque de trabalhos desses seres. Surgiu um braço setorial da supraconfederação. Que braço setorial foi esse? A CMD, a Confederação Multidimensional, que passou a acompanhar os aglomerados menores. Lembra que a Supra, até então, ela tomava conta de áreas maiores. Superuniversos, superaglomerados. Quem são esses aglomerados menores? Já são as áreas chamadas de universos locais. Nébadon, por exemplo. Tá? Shinkara, por exemplo. Os universos locais e toda a multiplicidade de genomas que foram surgindo. E, ao longo do tempo, foram poucos no primeiro momento, mas rapidamente aquilo se ampliou. E a gente vem estudando isso aqui no nível 1. A Supra também solicitou a criação daquela famosa e importantíssima Ordem Santos Esmeralda. Isso aqui da imagem também é somente ilustrativo, o que seria um possível trabalho numa nave, numa determinada faixa de realidade dessa ordem, com seres aqui, que nesse momento, nessa imagem, estão até com a aparência humana ou humanoide. Pode ser assim, como pode não ser. E a estruturação desse ser que está sendo trabalhado aqui dentro, de um holograma ou de uma clonagem, aparenta também uma forma humana ou humanoide, mas pode não ser. Tá? Porque foi a imagem que na hora da preparação, surgiu para o nosso encaixe. O que é a Ordem Santos Esmeralda? É um órgão cósmico para controle e seleção natural da criação. Sendo essa ordem o maior banco de dados fractal, isso eu já falei lá atrás,
concebido até o presente momento. Pode ser que surja outro? Pode. Pode ser que sim, até hoje não surgiu. Acho difícil tamanha complexidade da ordem Santa Esmeralda. Mas, poder? Pode. Que é também fundamental para avaliar o desdobramento de todas as formas de vida ao longo do fluxo existencial. Então, como eu falei, não é só a forma de vida que nós estamos ancorados hoje, mas todas as formas de vida ao longo do fluxo existencial. Não só na Terra, nem somente no nosso universo local. Ok? Lá em cima, ainda uma OBS dessa ordem maravilhosa. Funcionam todos os seres dessa ordem por trás dos deuses locais. Isso eu queria chamar a atenção para você. Por trás daquilo que a gente chama de Brahma, Vishnu, Shiva, Apolo, Zeus, Ares e todos mais que você quiser dominar, esses seres dessas ordens, desses postos, desses conselhos, eles atuam. Por isso que eu sempre procuro fazer esse gancho quando eu explico sobre a mitologia, que há uma atuação externa. Venho tratando sobre isso com vocês no estudo de Pandora, no nosso clube de membros, nas aulas do clube de membros que estão aprofundando esses temas daqui, do nível 0, do nível 1, e até aqui, nas palestras, principalmente, eu falo muito sobre essa inserção desses seres trabalhando por trás do processo. Na última palestra, inclusive, ressaltei esse detalhe. Sendo que a Ordem Santa Esmeralda é um braço da CMD. Então, você vê que um vai gerando o braço do outro. A Supraconfederação, qual o braço dela? CMD, Confederação Multidimensional. Confederação Multidimensional, qual é um dos braços dela? A Ordem Santa Esmeralda. Ok? Continuando, então. Agora a gente vai falar especificamente sobre Starrer. Starrer eu venho falando muito sobre ele, mas muito mais do ancoramento e de maneira mais isolada. A partir dessa aula de hoje e de outras, aquelas que eu citei na sequência, até a 27 pelo menos, vai aparecer muito Starrer. Então, primeiro, ele originalmente é da ordem Voro. Ele é um Voronandek, tá? Lembra que eu já falei que é Voronandek, Vorodandek, Voronadek com Q-U-E, em vez de CK no final, são várias maneiras de aparecer aqui a grafia, inclusive o modo de falar esses nomes. Então, o Voro Starrer, ele vai surgir aqui por quê? Ao avaliar linhas temporais, então ele já existia, ele era um Voro, dessa ordem importantíssima. Vários deles fazem o quê? Avaliam, estudam os projetos ao longo das linhas temporais. E ele foi um. Eu destacaria que Starrer é desses seres assim, fora do normal. Ele é importantíssimo, não só para nós, mas como para várias raças e planetas. E ele foi um que se antecipou e anteviu, lá atrás, deformações criacionais, lembra disso? A partir da atuação de Engeltaki, cujas descendências todas que viriam, como a própria Saraten, davam indícios de rebeldia. Mas espera aí, você já não tinha explicado que isso aí é parte de um projeto, que isso é uma questão da dualidade diferente? Ok. Só que Starrer visualizou aquilo que a gente apresenta muito bem para vocês, a gente não, os autores e diretores e produtores, nos filmes da Marvel. Quando você tem o Doutor Estranho abrindo linhas temporais. Eu me lembro que, se eu não me engano, como eu já assisti todos os filmes, foi naquele combate dos Vingadores com Ultron, com Thanos, e o Doutor Estranho ele abre as linhas temporais e ele identifica milhões de possibilidades dos Vingadores serem derrotados. Mas ele acha uma somente, em que os Vingadores venceriam Thanos. E ele trabalha em cima de eliminar todas as outras em que eles perdiam e de focar no andamento, no acontecimento pleno daquela linha temporal que lhe fosse possível derrotar Thanos. Se você observar, se você rever o filme agora com isso em mente, você vai observar que é isso que acontece. Ele passa por várias linhas temporais de derrota, não dá para o filme mostrar milhões,
mas ele identifica uma que é possível, uma dentre milhões. Se eu não me engano, eram 4 milhões. Uma delas foi aquela que ele focou e eles conseguiram que aquela viesse se tornar... Ah, como é que é isso? Aí já é mais complicado. Não é tão simples assim. Mas você tem diversas delas. O que faz você acertar ou errar? A sua escolha. O crivo da sua razão. A sua capacidade de discernir. O seu escrutínio. Starré fez isso. Ele é um ser acima do que é o Doutor Estranho. Muito acima. E ele conseguiu discernir muito lá atrás que aquilo poderia dar problema em várias dessas linhas. Por isso, são geradas mônadas a partir de Starré. Lembre-se, como é que esse ser gera mônada? Porque ele é um ser de grandíssimo patamar. Ele é um voro. Então, pensa bem, se ele gera mônada, é porque qual é o nível que ele é capaz de estar alocado? Para você entender um parâmetro, um nível de supramônada. Ele está nesse nível. Então, uma supramônada capaz de gerar seres abaixo dela, que seriam, então, na verdade não são seres, né? Mônadas abaixo da supra, e daí, por conseguinte, eu sou, espíritos, almas e fractais que estivessem coligados a essa lógica. Então, essas mônadas são criadas a partir de Starré, e o Starré, que é um voro, ele se liga aos outros seres de outras ordens, que são os Goronandex. Os Goronandex, por exemplo, não são tratados nem abordados em muitas fontes. Poucas são as fontes, como a Rometria, que falam dos Goronandex. E eles realmente existem. As demais fontes falam dos Melki, dos Vorô e dos Landô, mas não abordam os Goronandex, pois aqui entram os Goronandex. E surgem, nessa hora, nesse momento, outros seres importantíssimos, como toda a ordem Arielis, que eu já falei, mas não falo tanto, vou falar muito ao longo dessas aulas. O próprio Ariel, que algumas fontes tratam como Arcanjo Ariel, eu não gosto dessa nomenclatura para ele, é Ariel. E Aslan Yaz, se você não lembra dos nossos estudos do nível 0, e Aslan Yaz é um samurai sagrado. Um dos 14, na verdade ele é um dos 7 da polaridade positiva, porque tem os 14 da polaridade negativa, sob a liderança de Palanises, e Aslan, Ariel e a Ordem Arielis entram nesse circuito. Na sequência, Starré fez o quê? Codificou muitos dos seus descendentes dele nessa ordem Goronandek. Então você veja que para as ordens não tem esse problema de trabalhar junto. Eles trabalham juntos o tempo todo. Para quê? Para auxiliar na evolução sistêmica desses aglomerados. Via holoide, já vou explicar o holoide, aos quais foram associadas matrizes Vorondex. Então, aqui é a associação de matriz Goro com matriz Voro. Matrizes Voro, essas, polarizadas por quem? Por Mitch-El e por Anhotak em conjunto. Aí você pode pensar assim, mas ele anteviu deformações criacionais a partir de Anhotak. E ele agora coloca o Anhotak no circuito? Aqui não é um problema. Eles identificam uma deformação e tentam, em conjunto com aquele com a qual a deformação foi identificada, fazer algum tipo de associação que seja possível para juntos resolverem esse processo, esse problema, essa deformação em médio e longo prazo. Tá? Abre essa mente para a ideia do mal, da sombra, do ruim. A gente tem que trabalhar em conjunto. Vamos à tentativa de explicar o holoide. Holoides são núcleos de energia. Eu estou simplificando tudo aqui. O holoide, então, simplifiquei a versa, tá? São núcleos de energia, os quais projetam e estabilizam formas do tipo humano e híbridos, como os do passado da Terra. Então, muitos desses híbridos aqui, que nós tivemos aqui, como os Tuatha de Danann, como muitos que as mitologias nos trazem, são oriundos desses núcleos chamados holoides. Tá? Então, são
núcleo de energia. Guarda isso aí por enquanto, como se fosse um núcleo de energia que esses seres utilizam para poder alocar seres nesses lugares. E aqui um ser híbrido belíssimo que eu encontrei na internet e trouxe para vocês visualizarem como há seres diferentes e que, em geral, a gente olha e fala assim, ah, é feio. Feio porque é diferente? Sim, cara. Aí eu trago na imagem também um felídeo belíssimo aqui, você vai concordar que é belíssimo, né? Porque em geral a gente acha o gato bonito. Então, esse é um felídeo, esse é um tiger. E aí eu falo sempre de Chinkara e associo a Starré, lembra? Como eu estou falando de Starré, vamos falar um pouquinho mais de Chinkara, que também não vai se esgotar aqui. Foi nesse contexto, com Starré, que surgiu o quê? O universo local de Chinkara. De novo, estamos lá atrás no tempo, no início da formatação da geração dos universos locais. É muito antes do nosso tempo presente. Onde foi inserida em Chinkara, o universo local de Starré, a linhagem desse ser maravilhoso com a codificação de Mitch-Han-El. Daí a ligação íntima entre Mika, que é codificação Mitch-Han-El, com Starré, que é codificação Mitch-Han-El. Chinkara é caracterizada, se você pensar na Chinkara, é caracterizada, se você pensar no universo, é caracterizado, ok, por supramônadas de elevado padrão e que desdobram mônadas que coordenam 231 galáxias lá em Chinkara, com 10 genomas. Tá? Só vale ressaltar que você pode pensar assim, mas que beleza, que perfeição, por que não é assim? Por que lá é assim e aqui não é? Lá tem somente 5% de dualidade. Foi assim o projeto. O nosso tem mais porque foi assim o projeto. Não tem erro. É uma questão de como eu desejo trabalhar num nível de perfeição menor. Lembra da história do mito do ovo cósmico? Que da perfeição veio a espiritualidade operacional, menos de 100% perfeita, veio a espiritualidade laboratorial, menos perfeita ainda, até que caímos para as matrizes de cocriação, em que o nível de perfeição desceu muito. Só que no universo dele, de Starré, ele determinou que só chegaria a 5%. Cada filho paradisíaco determina o que deseja para aquele seu local escolhido. Tá tudo bem. Desses 10 genomas, que eu acabei de falar aqui em cima, ó, são desses 10 genomas de seres, de mônadas, que foram alocados por Starré em Chinkara, que são egressos quais seres? Os dois primeiros ali são samurais sagrados, Yaslan, Yas e Alcon. Outros que vêm na sequência eu não falei com vocês. Ariel, As, ou Arielos, Azariel, e esses dois são muito confundidos com a história da angeologia. Eu já expliquei para vocês o que nós pensamos no canal. Metron, do projeto Metron, que eu já falei. Ashirion, que eu falei durante tanto tempo naquele meu ancoramento maior. Voruanhan, Curbalis e Oxalis, que se espalharam não só de maneira local, mas se espalharam por todo o Orvonton. Por isso que eles vão também trabalhar aqui no nosso universo local de Népado. E a unzinho está associado ali. E eu até já falei, né? Muitos rotulados como anjos e arcanjos. Os 10 genomas passaram a controlar a evolução nos universos locais de Orvonton e auxiliar a supraconfederação nos outros 143 superuniversos. Por quê? Porque você já está auxiliando em Orvonton e passou a auxiliar nos outros 143, totalizando 144. Olha que leque amplo que esses seres conseguiram abrir. São 10 genomas fundamentais para essa confederação multidimensional, que entra nas muitas dimensões, por isso que ela se ampliou tanto em termos de até onde ela atua. Temos pouco tempo para abrir os cadeados que ainda lacram nossas mentes. Por isso eu diminuí o ancoramento. Por isso eu estou tentando otimizar as aulas e palestras e trazer muita informação, mesmo em aulas mais curtas.
Você veja que hoje, para uma aula do nível 1, já passou um pouco do tempo médio. O tempo médio das aulas do nível 1 é de 20, 30 minutos. Já estou com 35 passando. As palestras têm todas se aproximado ou passado de 1 hora. O tempo urge. Estamos por acabar 2024. Espero que o experimento humano sobreviva. E temos mais 2 anos dentro do próximo leque, dentro daquele mesmo gap, temporal, até 2026. Estudem. Dediquem-se. Kan Sham Pham. Kan Sham Pham. Kan Sham Pham. Jai Jai Shivam Shivam Kara. Jai Jai Shivam Shivam Kara. Hareum. Hareum. Hareum Kara. Hare Hare. Hare Hare. Om Kara. Assim é. Assim está feito. Fiquem em paz. Beijo no coração de vocês. Abraço fraterno e amigo. Perdoe-me por ter lançado a última palestra do número 18, não na sexta-feira anterior, como deveria ter sido feito, mas só pude lançar na segunda passada, por uma questão de organização aqui interna, mais minha do que deles, mas consegui lançar, e agora consegui lançar na data certa essa aula de número 24, e espero conseguir continuar a lançar mais material, tanto aqui no canal aberto, quanto no clube de membros. Caso te interesse, caso seja do seu desejo, junte-se a nós. Até o nosso próximo encontro. Não deixem de estudar.